educação e ensino, né? Na realidade, eles olharam os mais de 4.500 programas de pós-graduação existentes hoje no Brasil. Todos os dados que o PNPG trabalhou são de 2022, portanto, considerem que eu estou trabalhando com os dados de 2022, se tiver alguma discrepância naquilo que vocês conhecem na realidade. E eles identificaram, então, 514 linhas de pesquisas desenvolvidas nesses programas, vinculadas à educação básica. Então, na soma dos programas, obviamente. E aí eles categorizaram essas linhas de pesquisa em 7 linhas. A primeira, formação de professores, presente em 37% dessas 514. Gestão e políticas educacionais, presentes em 4%. Educação e tecnologia, 5%. Prestem bem atenção nessas percentagens, porque depois, quando a gente for pensar os desafios, a gente precisa pensar qual que é a nossa capacidade instalada hoje em termos de expertise, do que a gente vem pesquisando nesses programas. Didática, currículo e práticas pedagógicas, 10%. Ensino e aprendizagem, diversidade, educação especial, e educação... ensino e aprendizagem, perdão, eu perdi a porcentagem, mas é só somar e o que vai ficar faltando para completar 100%, né? Diversidade, educação especial, campo, indígena, 7%, e depois educação em áreas específicas. Em relação à distribuição geográfica, observa-se que os 7 temas estão distribuídos por diversos estados da federação, com preponderância nas regiões Sudeste, Sul e Nordeste, ou seja, o Centro-Oeste e o Norte não aparecem com tanta ênfase. A distribuição das linhas está fortemente concentrada nas áreas de ciências humanas, multidisciplinar e linguística, letras e artes. E maior concentração nos programas de pós-graduação das áreas de educação, que são 188 PPGs, e de ensino, que são 177 PPGs, ou eram em 2022. A próxima, por favor. Das 546, eram 546 linhas de pesquisa relacionadas à educação básica, então oferecidas, 337, ou seja, 62%, estão em cursos acadêmicos. Então, a gente ainda produz mais pesquisas, né, relativamente nos cursos acadêmicos. Enquanto 38% estão em cursos profissionais, que representam menos que 20% dos programas de pós-graduação, mas respondem por quase 40% do total de linhas de pesquisa relacionadas à educação básica. O que é esperado. Esses programas estão voltados para o entendimento mesmo da educação básica e para a formação de professores na educação básica. Sendo que 19% estão em instituições particulares com e sem fins lucrativos e 80% são oferecidas por instituições públicas, ou seja, a nossa pesquisa continua sendo preponderantemente pública, financiada com recursos públicos. 49% em IES federais, 30% em IES estaduais e 1% em IES municipais. Em relação às instituições que abrigam os programas que oferecem essas linhas, 59% estão em instituições federais, 23% em estaduais e 18% em particulares. São dados do GeoCaps. A próxima, por favor. Quanto à nota, porque não é possível falar de pós-graduação sem pensar em nota, não é? O tempo todo que a gente conversa sobre pós-graduação vem o fantasma da avaliação da CAPES. Quanto à nota dos programas que oferecem as linhas relacionadas à educação básica, a nota da quadrienal de 2021 apontava a grande maioria, 46%, em programas de pós-graduação com nota 4. Vocês vão ver que os programas de excelência têm aí uma fatia muito pequena nesse somatório. Os programas de pós-graduação com nota 3, 5, 6 e 7 respondem respectivamente por 18% então nos programas nota 3, 21% programas nota 5, 7 programas nota 6
e 4 programas nota 7. Os PPGs com nota 3, 4, 5, 6 e 7 representam, respectivamente, isso no cômputo geral, né, dos programas do país, 35%, 36%, 18%, 7% e 4%. Então, a produção nossa é relativa também à presença dos programas 7 no geral. A próxima, por favor. Então, como diretora do CNPq, eu pensei, eu vou nessa primeira conversa com vocês na Amped Sudeste, que é a minha região, eu sou do programa de pós-graduação da UFMG, mesmo aposentada, eu continuo vinculada ao programa, continuo orientando mestrado, doutorado, supervisionando pós-doutorado. Eu pensei, então eu vou falar a partir de dois, como tem sido muito comum hoje dizer, de dois chapéus, né? Aquele da pesquisadora na área, de uma professora com mais de 30 anos na área de educação, mas também vou falar como diretora do CNPq e vou tentar trazer, a partir da preocupação que move esse encontro, qual o papel do CNPq na pós-graduação e como que a gente pode pensar essa produção do conhecimento a partir dessa relação. O CNPq é, sim, um importante ator na pós-graduação brasileira, apesar dessa primeira versão do PNPD da CAPES ter simplesmente ignorado a presença do CNPq na pós-graduação. Nós já levamos essa crítica à CAPES e estamos agora elaborando a parte que cabe ao CNPq para que possa ser introduzida no PNPD. Né? O CNPq, por exemplo, financia cerca de 15% das bolsas de mestrado e doutorado no país. Então, isso não é pouco. Né? A CAPES financia um pouco mais de 70% e o restante são as FAPES. Mas eu vou tentar mostrar, a próxima, por favor, que o CNPq tem uma participação direta, como essa do pagamento das bolsas de mestrado e doutorado, mas ele tem uma participação indireta que é muito mais ampla do que isso, sem a qual a nossa pós-graduação não seria o que ela é. Se o CNPq fechasse, como já governos anteriores já tentaram fazer, pelo menos o governo anterior tentou fazer, ele falava de uma fusão, fez muita pressão nesse sentido entre CAPES e CNPq, e o que ele queria naquele momento era acabar com o CNPq fundindo a CAPES, mas nós tivemos lá uma direção bastante resistente e que conseguiu, né, a duras penas, manter a entidade e, claro, todo o corpo funcional que o CNPq tem, que é de altíssima qualidade e compromisso. Mas então eu destaquei aqui alguns programas do CNPq que contribuem diretamente na pós-graduação, e eu poderia trazer muito mais do que esses, mas eu ressaltei aqui 6 que eu considero bem importantes. A plataforma Lattes, o nosso currículo Lattes, tudo que a gente faz na pós-graduação, onde que a gente manda pôr? No Lattes, né? Até a coleta da CAPES, seja coleta, seja sucupira, seja o nome que ele tiver no momento, usa a plataforma Lattes. Tudo que a gente faz ali dentro, em termos da produção, remete a essa plataforma, inclusive quase que o seu apêndice, um dos seus braços, né, além do currículo, que é a plataforma de grupos, do recenseamento de grupos que a gente tem no CNPq. Então, ou seja, isso é extremamente importante no desenvolvimento da pós-graduação. O PIBIC, que está lá na base do desenvolvimento da pesquisa no Brasil, que é a iniciação dos nossos estudantes, né, na pesquisa, quando eles se despertam para a pesquisa, tanto o PIBIC regular quanto o PIBIC AF, que a gente, desde o ano passado, desde o início da nossa gestão, nós temos reforçado muito o PIBIC AF, tendo aumentado em 1.500 bolsas regulares esse programa, por ser o que mais apresenta alta demanda, né, a demanda relativa mais alta. O PIBIC, ele é essencial para a nossa pós-graduação, quer no sentido de que ele desperta esse estudante para o segmento dos seus estudos. Nós já temos muitas pesquisas no Brasil que demonstram isso, que os estudantes que passam pelo PIBIC normalmente seguem mais a carreira acadêmica que os demais, que os que não seguem, mas também porque são esses nossos estudantes de iniciação científica que muitas vezes fazem as nossas pesquisas, as pesquisas que nós, como professores, pesquisadores dos nossos programas, coordenamos. Eles são, na realidade, uma parte importante desses projetos. Se a gente pensa no PIBIC, então, lá na base,
topo da pirâmide do desenvolvimento científico no Brasil são os programas INCTs, os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. Esses programas são as redes mais internacionalizadas de pesquisa, as redes mais potentes de pesquisa que nós temos no Brasil, são os programas de excelência. O CNPq o CNPq é o executor desse programa, mas ele é um programa do MCTI, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. E hoje nós temos 202 INCTs vigentes em todo o país, em todas as áreas do conhecimento. Está aberta agora a chamada atual para novos INCTs e é o maior edital da história do CNPq. É um edital de 1.590 bilhões de reais. A FAPES Espírito Santo é uma das parceiras desse edital, que fez com que, então, essa soma de recursos vindo 1 bilhão do FNDCT e o restante de 5 outros parceiros, incluindo 4 FAPES e o Fundo Nacional de Saúde, é que permitiu que a gente tivesse um edital tão potente. Os INCTs são fundamentais no desenvolvimento da pós-graduação brasileira. São eles, então, que dão as condições para que essa pesquisa de excelência seja desenvolvida nas nossas instituições. Um outro programa que eu ressalto aqui é o Universal. Quase todo professor, pesquisador de um programa de pós-graduação tem ou já teve um Universal financiado, né? O Universal é o nosso início na pesquisa financiada. Então, os universais são fundamentais, sobretudo na área de educação, nas áreas de ciências humanas. A Bolsa de Produtividade. A Bolsa de Produtividade em pesquisa, ela não só é importante para a qualificação do programa, né, embora isso hoje parece que está sendo rediscutido pela comissão diária da CAPES, a comissão da área de educação, mas são essas bolsas de produtividade, vamos esquecer a avaliação da CAPES, mas são essas bolsas de produtividade e pesquisa é que faz com que muitas de nós, não sei se a Nilda ainda está aí, né? Estou com a Nilda Alves, nossa querida Nilda Alves, ex-presidente da ANPED, de um momento tão importante, né? Vai ser nossa. Faz com que pessoas como a Nilda, como eu, como a Janete, como tantas, permaneçam produzindo na pós-graduação. Não é que nós somos viciadas em trabalho e falamos, não, a gente fica aqui porque a gente gosta de estar aqui. Não, a gente tem um estímulo. A gente tem uma bolsa de pesquisa no CNPq, que nos avalia de tempos em tempos, né? E essa bolsa nos dá uma remuneração, ainda que muito pequena, ela poderia ser muito melhor, ela é quase simbólica perto do que são os nossos salários, mas é um estímulo, sim, para o desenvolvimento da pós-graduação e que não pode ser descartado. Por isso eu vejo com certo temor também essa questão da avaliação da área que a Comissão de Área de Educação tem colocado. Mas, enfim, esse é outro debate, eu não vou entrar nele. Mas é um programa importantíssimo do CNPq que converge para a melhoria da nossa pós-graduação. E eu trouxe aqui mais um, que é essa fixação de pesquisadores no país, que é um programa novo de 400 milhões que o CNPq está executando, que é para trazer os brasileiros que foram para fora do país e não voltaram. Então, são pesquisadores que estão aí espalhados pelo mundo, para vocês terem uma ideia. Nós tivemos pesquisadores em 56 diferentes países se inscrevendo para esse programa. Então, agora eu vou a próxima, por favor. Ele já passou também, né? Eu vou numa questão que é, quem são esses pesquisadores? Quem são, então, os nossos pesquisadores de produtividade, os PQs do CNPq? A letra está pequena aqui para mim, mas acho que para vocês dá para ler, né? Aqui, se a gente for distribuir por classificação, eu usei a classificação anterior porque ela é mais conhecida para nós, né? O PQ1A, vocês vão ver que é essa pequenininha aqui, depois vai crescendo, aquele grandão ali seria o PQ2. Nós mudamos a classificação desde o ano passado, mas como essa é uma classificação mais conhecida, que na realidade mudou a nomenclatura, mas a relação permanece, né? A próxima, por favor. Quando a gente
olha esse dado por gênero, é bem interessante. Quando eu confundi as linhas lá de 549, é porque 514 são quantos bolsistas PQ nós temos. Então, a área de educação tem 514 bolsistas PQ. É pouco? É. Mas perto do que o CNPq distribui de bolsas de pesquisa em produtividade, é muito. A área de educação é das áreas que mais tem bolsista PQ. Porque as bolsas PQs somadas no geral são apenas 16 mil, um pouquinho mais que 16 mil bolsas. Então, imaginem isso distribuído por mais de 50 áreas. A área de educação, então, leva uma fatia considerável. É claro que podia melhorar. E o que é interessante desse gráfico é que quando a gente distribui entre sexo feminino e masculino, nós somos maioria. Nós, mulheres, somos maioria nas bolsas PQ. Coisa rara. Se eu fosse trazer aqui o dado das ciências da terra e engenharia, as mulheres nessas áreas de ciências da terra e engenharia, elas ficam no intervalo de 2005 a 2023 entre 9% e 12%, oscilando entre 9% e 12%. Portanto, na nossa área a gente tem uma maioria feminina e é bom comemorar isso, para a equidade de gênero, né? Perdoem os colegas homens, mas é porque a equidade de gênero na sociedade, então, nem se fale, mas na vida acadêmica também precisa ser corrigida, observada. Aí é só em pizza, a próxima é em pizza, só para a gente ver essa diferença. O verdinho, então, é masculino. A próxima se a gente for olhar, então, como estão distribuídas essas bolsas, por sub-áreas do conhecimento. Não vai dar para ler, né? Não dá para ler porque está muito pequeno. Mas por sub-áreas do conhecimento, o que está ganhando aí são os tópicos específicos de educação. Aquele maiorzão lá. A segunda maior é ensino-aprendizagem. A terceira maior, história da educação. Então, é só para a gente ver o mapeamento, né, que a gente tem dentro do CNPq, o mapeamento da distribuição dessas bolsas. Quando a gente olha por estado, e aqui a gente está falando da região sudeste, a região onde há a maior concentração de educação superior, de pesquisa, de pós-graduação, não sei as horas. Então, o que a gente vê? Que essas bolsas estão concentradas, sobretudo no sudeste. Mas só São Paulo tem 133 das 514 bolsas. Ou seja, então nós temos uma distribuição muito desigual dessas bolsas PQ. A próxima. O programa institucional, então, se a gente esquece o programa, as bolsas de produtividade, e vamos para as bolsas de mestrado e doutorado, o CNPq, ele investe, então, como eu falei, cerca de 400 milhões por ano nessa chamada de bolsas de mestrado e doutorado, que pagam mais ou menos 15%. Ele tem ainda a próxima, o programa MyDai, que é um programa que eu acho que você não está me acompanhando. Deixa eu ver. A próxima, por favor. O programa MyDai, que é também um programa que distribui bolsas de mestrado e doutorado, só que aí com programas que têm vínculo com as empresas, está ótimo. A próxima, por favor. Mas quando a gente olha a distribuição dessas bolsas, aqui é doutorado. O Sudeste, acho que dá para ler aí, né? O Sudeste fica com mais da metade dos recursos das bolsas do CNPq. Nós começamos a mudar a forma de distribuição dessas bolsas e começamos a ter muitas resistências. Mas com isso, nós conseguimos, nos últimos 2 anos, aumentar 37 novas universidades e IES no sistema do CNPq. Ou seja, a gente começou a fazer uma distribuição mais justa das bolsas pelo país. Quando a gente olha, a próxima, por favor, quando a gente olha a distribuição das bolsas de mestrado, o quadro mais ou menos se repete, ou seja, a grande concentração está na região sudeste. A próxima, por favor. Um outro programa que eu gostaria de ressaltar é o PICT, que é o Programa Internacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é o que faz com que a gente possa internacionalizar as nossas pós-graduações, seja por meio do apoio ao projeto de pesquisas, seja por meio de envio a pesquisadores, a mobilidade de pesquisadores para fora do país, para fazer doutorado sanduíche, pós-doutorado, enfim.
O CNPq tem investido em torno de 215 milhões só nessa chamada. A próxima, por favor. Só que são muitos outros programas que o CNPq tem de internacionalização. Ações bilaterais, ações multilaterais, ações especiais e de inovação. Próxima. Tanto em acordos de cooperação com agências congêneres, por exemplo, agora a gente tem uma chamada aberta com a Itália, o CNR da Itália, com o CONICET Argentina, como com investimento em projetos de pesquisa. São cerca de 150 instrumentos celebrados com mais de 40 países ao longo da sua história, dos seus 74 anos. Próxima. Não. Volta. Tem um mapa aí, não tem, não? Volta mais um. Isso. Só que quando a gente olha para esse mapa, eu gosto de mostrar, nós vamos ver que ele é muito pouco colorido no sul. Que a nossa internacionalização fica muito no norte. Na Europa, nos Estados Unidos, agora, né, temos muitas coisas depois dos BRICS, com os países dos BRICS, e a gente precisa colorir esse mapa no sul. Por isso também, no nosso programa internacional, a gente tem dado um estímulo à cooperação sul-sul. A próxima. Aqui são programas que vocês conhecem, por causa do tempo eu vou passar por eles. O PEC-PG e o TUAS, que são, então, programas do CNPq também para pagar bolsas de estrangeiros no Brasil, nos nossos programas de pós-graduação, o que ajuda muito a internacionalizar os nossos programas e amplia as nossas redes de cooperação. A próxima, para eu ir já para os finalmente. Bom, quais são os desafios e perspectivas? Deixa eu ver quantos minutos eu tenho para ver o que eu posso falar. Desafios e perspectivas. Nós temos um país, nós somos uma pós-graduação, numa área super especial que é a educação, da qual é muito esperado dela, num contexto de um país extremamente desigual, um país que voltou para o mapa da fome e agora está lutando para sair dele novamente, considerado um dos países mais desiguais do planeta, que concentra uma riqueza enorme nas mãos de menos de 10% da população e tem uma grande maioria que passa muita dificuldade e que depende da nossa escola pública. Nós somos, sobretudo, um país de escola pública. Mais de 80% da nossa matrícula em educação básica é em escola pública. Portanto, a nossa responsabilidade é muito grande. Então, a desigualdade social no Brasil é um dos maiores desafios que os nossos programas de pós-graduação, que a pesquisa em educação enfrenta. Quer seja o objeto que você escolhe na educação, a gente vai se confrontar com essa questão da desigualdade social. Uma outra questão é a nossa diversidade étnico, racial, cultural. O Brasil é um país muito diverso e muito injusto. E só passou a falar em racismo e assumir que neste país tem racismo há muito pouco tempo. A gente vivia aquela fantasia, não é, da democracia racial. Então, este é um tema também de primeira grandeza nas nossas pesquisas e que precisam ser pensados em termos da nossa produção de conhecimento, de um conhecimento útil e responsável para a nossa sociedade, para a promoção de justiça social. E um terceiro elemento, que é claro que ainda que na nossa comunidade ele não seja tão gritante, mas a desigualdade de gêneros é gritante no país, gritante. E não há uma semana que a gente não veja um caso escandaloso de feminicídio na televisão. E não são só mulheres que morrem. Este é um dos países, era até bem pouco tempo, o país que mais matava travesti no mundo. Então, o Brasil também é um país extremamente homofóbico, então racista, machista, homofóbico, e é papel nosso, sim, pesquisar isso, apresentar pesquisas, subsídios para a gente mudar essa realidade em torno de uma sociedade mais justa. O próximo, nós sabemos, sempre foi esperado da educação que ela resolvesse os problemas, né? É sempre depositado na educação esse papel salvacionista. A educação é que vai resolver todos os problemas que ela não fez, que ela não gerou, em geral, né? Então, essa é, digamos, uma das grandes missões que a educação se vê obrigada a responder de tempos em tempos.
Se a gente olhar para a história da Unesco, tem 3 relatórios que são muito importantes, que convocam um contrato social no âmbito da educação. O primeiro deles é o relatório Forre, que é de 1972, no momento em que sistema de emprego e sistema educativo caminhavam juntos. A escola formava para o emprego. Então, esse é um relatório que propunha naquele momento um contrato, um acerto entre escola, entre educação e emprego, entre educação e economia, onde os empregos formais eram garantidos. O segundo, a próxima, por favor. O segundo momento que a Unesco propõe um outro acordo é o Educação Tesouro a Descobrir, já em meados da década de 90, com o fenômeno da globalização, ou seja, as mudanças vividas nos anos 80, início dos 90, levam uma desagregação daquele acordo pensado lá no relatório Forre, onde já se questionava o papel da escola. Essa escola não forma mais para o emprego especificamente. O que é que essa escola então tem de fazer? Qual que é o papel dessa escola? Né? Sei que vocês vão ter muitos outros momentos para trazer isso ao debate nesses dias, mas é muito importante perceber que daquele contrato para esse a gente tem um deslocamento que se centra agora na capacidade e na autorresponsabilização das pessoas pelo projeto social. As pessoas passam a se responsabilizar pela sua felicidade, pelo seu futuro. Por isso que em educação a gente fala muito, esses documentos dos organismos internacionais estão sempre falando do futuro, olhando muito pouco para o presente. O terceiro, então, para já ir chegando para as conclusões onde eu quero fechar, o terceiro foi publicado em 2022 pela mesma Unesco, já num período em que a Unesco perdeu muito a sua força na agenda educativa. A gente sabe que a partir de meados da década de 90, a OCDE toma para ela muito da agenda educativa, e com o desenvolvimento do PISA, da TALES e das cúpulas sobre a profissão docente, ela realmente passou a ditar uma agenda internacional no mundo, estabelecendo inclusive os parâmetros para a qualidade da educação. Mas a Unesco, mais uma vez, busca especialistas para pensar uma proposta de um novo contrato social, que se chama Reimaginar Nossos Futuros Juntos. Um novo contrato social para a educação no século XX, no ano de 2022. E esse novo contrato para o século XXI, ele está baseado, sobretudo, num apelo à individualidade, num apelo ao empreendedorismo, à sobrevivência humana a partir da sustentabilidade, enfim, de valores, a próxima, por favor, de valores muito vinculados aos ODS, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, no sentido da promoção de uma paz social, de um planeta que a gente possa ainda ter por mais anos, né, com tanta crise climática, com tantas guerras no mundo, com epidemias como a Covid, que conseguiu parar o mundo, parar a Terra, como dizia Raul Seixas, por 2 anos. Enfim, e mais uma vez é a educação que é convocada a apresentar soluções para este mundo tão complexo e tão em crise. Então, para fechar, eu queria dizer que isso que é demandado de nós, que está acima de nós muitas vezes, acima da capacidade de um programa, de um pesquisador, ou mesmo de um grupo específico, vem num contexto em que a gente enfrenta hoje o aumento da diversidade na educação, na sala de aula, nas escolas, nas universidades, felizmente, sobretudo nas nossas universidades públicas, que a partir de 2012, nas nossas federais, passamos a ter as cotas, e com isso mudamos muito o perfil do nosso alunado, com a plataformização do ensino, que cresceu enormemente em escalas gigantescas depois da pandemia e que precisa ser problematizada, sobretudo porque veio pela via privada. Nós praticamente não temos plataformas públicas que possam fazer face a essa investida das plataformas privadas, ao emprego da inteligência artificial na educação e no trabalho docente. Algo muito importante
e que hoje, com o Programa Brasileiro de Inteligência Artificial, a gente precisa enfrentar, não só em termos da produção científica para isso, mas também de uma regulamentação no âmbito do Congresso Nacional e de uma ameaça de apagão docente. Não porque a gente não forma professor. O Brasil forma muito professor, continua formando, lamentavelmente, formando mais agora em educação à distância do que presencialmente. Mas muitas professoras e professores preferem fazer outra coisa do que ser um professor, pelas péssimas condições de trabalho que muitas vezes eles têm de enfrentar e pela baixa remuneração. Então, esse é um cenário muito preocupante, que muito pouco nos ajuda no sentido de oferecer as condições. Infelizmente, o tema é muito amplo e recortar não foi um trabalho fácil. Talvez eu não tenha acertado a dose no recorte, mas eu espero que alguns elementos aqui possam servir para as discussões que eu estou certa que serão muito produtivas, que vocês terão nos próximos dias. Muito obrigada pela atenção. Desculpa ter que cobrar o tempo, o teatro precisa fechar agora às 21 horas, mas como sabem, conferência, a gente não vai poder dialogar, só que a gente terá várias sessões temáticas que vamos voltar com certeza fazendo perguntas que você já provocou nesse encontro de hoje. Queridos, assim, queria dizer que aqui aos arredores do teatro tem restaurante,